prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Olá mundo, olá Brasil, olá pessoas! Eu trouxe essa música hoje para vocês do Raul Seixas, uma música que eu acho bem reflexiva, bem bacana, né? Falar de metamorfose, né? Eu sinceramente penso que nós, como seres humanos, nunca somos nada, né? Nós sempre estamos, porque estamos sujeitos a tantas mudanças, né? Olhe para você. Você hoje não é o mesmo que você foi ontem, né? Algo mudou. No momento em que eu vim gravar este vídeo para vocês, eu era uma Joyce e algo em mim já se transformou, né? Enfim, nós somos seres de mudanças. E eu acho muito bacana falar disso para vocês, porque o tema de hoje, eu não vou falar sobre um pressuposto da PNL, como eu tenho feito nos últimos vídeos, mas eu vim falar de uma coisa muito legal, um tema que eu gosto bastante de falar e que tem mudado minha vida ao longo dos anos. Antes de falar qual é o tema, vou falar para vocês uma coisa, né, uma história real, verídica. Uma vez eu fui fazer um curso, né, com uma professora minha, que ela é cognitivista, e ao chegar lá, né, na verdade no ônibus, eu acabei mordendo a língua. Uma pessoa desastrada, né, a pessoa mordendo a língua, enfim. E naquele momento, gente, foi tão forte a mordida que eu simplesmente chorei, sabe? Veio lágrimas nos olhos. Sabe quando você chora sem querer? Foi assim. E eu ia xingar. A verdade é essa, gente. Eu ia soltar um pequeno palavrão. E eu segurei e pensei assim, opa, eu acho que isso é uma coisa boa. Pelo menos os meus dentes estão super fortes. E depois eu ri, né, da situação. E fui pro curso, acabei contando essa experiência até no curso. E eu trouxe ela para vocês, uma experiência muito boba, né, muito simples. Mas por que você está contando essa experiência, Joyce? Né? Você mordeu a boca? Maluquice. Não, gente, não é maluquice. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: nós não sofremos pelas coisas em si. Nós sofremos pela interpretação que fazemos das coisas. Deu para entender? Tá começando a casar agora porque que eu trouxe esse exemplo real para vocês? Eu vim falar para vocês hoje do tema ressignificação, né? A PNL chama dessa forma. Na terapia cognitiva é chamado de reestruturação cognitiva. As técnicas são um pouco diferentes, né, do que é utilizado em uma do que em outra, mas o objetivo é muito parecido, de ressignificar crenças, trazer novos sentidos às situações. Pessoal, a ressignificação ela pode ser de dois tipos, pelo menos, de contexto e de conteúdo. Como assim, Joyce? Vou explicar. Uma pessoa super agitada. Pensa numa pessoa assim. Provavelmente você conhece alguém assim. Ou você mesmo é assim. Enfim. E nós costumamos ver, a maioria das pessoas, costuma ver isso de forma muito negativa. Uma pessoa muito agitada, muito ansiosa. Enfim. Porém, uma pessoa com muita energia, digamos assim, muito agitada, em alguns contextos, ou seja, em algumas situações, esse comportamento que ela emite, né, de ser muito agitada, de ser muito ansiosa, enfim, de faltar um pouco de quietude nessa pessoa,
pode ser um comportamento muito funcional. Por exemplo, contexto de esportes, né? Você precisa, para ser um atleta, você precisa de energia, né? Não que necessariamente você precise ser uma pessoa ansiosa, mas imagine uma pessoa muito passiva, muito assim, sabe, zen, quase meditando na vida, sendo atleta. A depender do tipo de esporte, provavelmente não se saia muito bem, por exemplo, um jogador de futebol. Então, pelo menos naquele contexto, você precisa ter uma certa agitação, uma certa ansiedade, uma certa energia. Essa seria a ressignificação de contexto. Se eu pego um determinado comportamento e eu mudo o contexto, ele começa a ser funcional, ele começa a ter sentido. Ou eu posso simplesmente mudar, além do contexto, mudar o conteúdo. Como assim, Joyce, mudar o conteúdo? O Bandler, em um dos livros dele, né, que o nome do livro é Ressignificando, ele traz um exemplo muito interessante. Ele diz assim, ele atendeu uma mulher que se queixava muito, mas muito mesmo, reclamava demais, de que os familiares dela sujavam a casa inteira, deixavam muitas marcas no tapete, e ela era uma pessoa muito obsessiva com higiene, com limpeza. E, obviamente, pelo exemplo que eu citei para vocês, os parentes dela não eram assim. Né? Então, imagina uma pessoa super vidrada em limpeza, em higiene, em tudo tem que estar limpo o tempo todo. E uma outra pessoa que não está muito preocupada com essas questões. Né? E muitas vezes ela acabava limpando a casa várias vezes ao dia. E aquilo já estava começando a trazer um tipo de sofrimento para essa mulher. E ela procura o Bandler. E é uma coisa interessante. O Bandler aplica uma técnica nela, né, que é bem legal. É um ensaio mental, né, e ele pede para que ela simplesmente imagine, né, tudo ali limpo, como ela gostaria que fosse. E ela lá de olhos fechados começa a imaginar o tapete limpo, a casa limpa, tudo limpo, sabe? Tudo brilhando, tudo cristal, sem nada para limpar. E ela começa a sorrir, né? Enquanto imagina isso, né? Começa a ver lá, sabe que imagens maravilhosas na mente dela. E depois de alguns segundos, Bandler faz o seguinte, puxa ela pelo tapete. Tá, você começou a imaginar, né, toda a sua casa limpa, tapete sem marcas. Só que isso significa que a sua família, os seus parentes, estão super longe de você. Automaticamente, aquele sorriso que havia no rosto daquela mulher sai e dá lugar a uma expressão que nós interpretamos como tristeza. Essa seria a ressignificação de conteúdo. Eu não mudei a situação, o contexto. Eu mudei apenas o conteúdo da situação. A situação é a mesma, casa suja ou limpa. Mas naquele momento, aquela mulher começou a ter um significado diferente para aquela casa que ficava suja demais, para aquelas marcas no tapete. Porque, através da técnica, Bandler fez que ela significasse o conteúdo daquela reclamação. Gente, por que reestruturar cognitivamente ou ressignificar muitas situações nas nossas vidas são importantes? Porque aquilo que você pensa pode influenciar demais aquilo que você sente e a forma como você se comporta. Então, imagine só que se naquele momento eu tivesse mordido a língua, sabe, mordido a boca, eu não parasse para pensar um aspecto positivo daquela situação. Provavelmente eu não riria. Né? Ficaria algum tempo reclamando, aumentando o meu nível de cortisol, hormônio do estresse, e provavelmente eu não me sentiria bem. Não é verdade? Então, muitas vezes, a ressignificação se faz algo muito importante na vida da gente. Existem inúmeras situações que você não pode mudar, que eu não posso mudar. A gente não tem como mexer no ambiente, deixar um ambiente todo arrumadinho para que o mundo seja de acordo com aquilo que eu quero que ele seja. Mas eu posso mudar o meu mundo.
E isso muda o mundo. A forma como você enxerga as coisas começa a influenciar a forma como você se sente, a forma como você se comporta. Essa também é uma das diferenças muito grandes entre pessoas felizes e pessoas infelizes, pessoal. Pessoas felizes, geralmente, ela tem hábitos, segundo a psicologia positiva, criada pelo Martin Seligman, elas têm esse hábito de gratidão, de ter uma significação diferente e muito mais positiva sobre fenômenos ou situações que as outras pessoas enxergariam como negativas. Pessoal, os eventos nada mais são, né, as situações, as experiências que nós vivemos, do que eventos, do que experiências. Pegando o exemplo dessa mulher, né, que tinha mania de limpeza, imagina só, pegadas num tapete são apenas pegadas num tapete. Você é quem vai dar o significado para isso. Para alguma pessoa, pode significar que os filhos chegaram felizes da casa, distraídos, pisaram no tapete, o sujaram. Para aquela mulher, infelizmente, antes da ressignificação, ela simplesmente conseguia apenas enxergar aquilo de forma negativa. E hoje eu faço uma pergunta para você. Como tem sido a sua interpretação da maioria das experiências que você vive? São experiências que você interpreta na maioria das vezes como experiências positivas ou experiências negativas? Pessoal, uma coisa eu digo para vocês. Para uma formiga, gotinha de chuva é tsunami. Então tudo depende da forma como você vê. Para algumas pessoas hoje, perder o emprego é algo terrível. Ela sofre demais com a ideia de perder o emprego. Para uma outra, pode ser algo muito feliz e algo que ela aproveite para, nossa, finalmente eu vou viver meus sonhos, eu vou abrir um negócio próprio. Então tudo depende da forma como você vê. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Por favor, se inscreve no canal, curta, compartilhe, envie sugestão e até a próxima. Bye!